Gente, estamos aqui mais uma vez para compartilhar convosco uma porção da palavra de Deus. Nesta feita, eu quero fazer um breve comentário no texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 12, apenas o versículo 13 e 14. No versículo 13, nós lemos o seguinte: Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparte comigo a herança. No versículo 14, o Senhor Jesus responde: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? O que me chama a atenção nessa passagem bíblica é a atitude deste homem num momento completamente oposto ao que ele queria, ao que ele desejava, pois o Senhor Jesus estava envolvido no meio de uma multidão, pregando o Evangelho, ensinando acerca do reino de Deus, falando de coisas puramente espirituais. O Senhor Jesus estava dando ensinamentos acerca do relacionamento com Deus, com Ele, com o Espírito Santo. E, de repente, alguém desponta no meio da multidão e o interpela com esse pedido, até de certa forma um tanto meio arrogante ou irreverente, dizendo para ele: Mestre, dize a meu irmão que reparte comigo a herança. Observe que essa pessoa sai completamente do contexto da reunião, pois o contexto da reunião era coisas espirituais. E esse moço pede para o Senhor Jesus entrar numa questão litigiosa entre ele e o irmão dele. Ora, o Deuteronômio, o livro do Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 17, já prescreve essas questões que envolvem herança. Ali fala que o filho mais velho, o primogênito, deve receber em dobro, ainda que filho da mulher preterida. E esse moço apresenta-se ao Senhor Jesus, pedindo que o Senhor Jesus entre ou interfira nos problemas litigiosos dele e do irmão dele. Que o Senhor Jesus imponha a sua autoridade de rabi, de mestre, de intérprete das Escrituras. Esse moço sabia, sem dúvida nenhuma, o que prescrevia a lei de Moisés, conforme já acabamos de mencionar o texto do Deuteronômio. Mas ele, ao se sentir prejudicado pelo seu irmão, ele quer que o Senhor Jesus imponha a sua autoridade de mestre, de intérprete das Escrituras, porque o Senhor Jesus tinha grande popularidade, prestígio, respeito perante a sociedade. O Senhor Jesus era ouvido pelas pessoas e ele percebeu que se Cristo falasse ao seu irmão, ordenasse ao seu irmão que fizesse a partilha da herança do jeito que ele queria que fosse, certamente o seu irmão cederia a uma pressão do Senhor Jesus. Mas, antes que Cristo pressione o irmão dele,
ele pressiona Cristo a praticar esse ato. Ele diz: mestre, diz a meu irmão. De forma velada, ele está pressionando a Cristo aqui para dizer ao irmão dele o que ele queria que fosse dito. Eu quero dizer aqui que Cristo Jesus não cede à pressão. O que eu quero dizer aqui é que Deus não cede à pressão humana. Se nós pedirmos alguma coisa para Ele, não deve ser de maneira abrupta, não deve ser de modo irreverente, como esse moço aqui fez. Mas o Senhor Jesus dá a ele uma resposta dura e seca, lhe dizendo: homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? Em outras palavras, Jesus está dizendo: a minha missão não é intermediar essas coisas. A minha missão aqui na terra é isso que você está vendo eu fazer: pregar o evangelho do reino. Eu não vim aqui para entrar em questões litigiosas das pessoas. Eu não vim aqui para atender anseios materiais, mas necessidades espirituais. Jesus olha para aquele homem, tanto quanto para a multidão, e os vê pobres, miseráveis espiritualmente. Vê suas almas famintas e necessitadas. Enquanto aquele moço se mostrava ganancioso, ávido por coisas materiais, pela herança que o falecido pai havia deixado. E o Senhor Jesus faz ele saber que a sua missão aqui na terra não é essa, é enriquecer o homem espiritualmente. Aquilo que ele estava dando para as pessoas ali, aqueles ensinamentos divinos, para aquele moço parecia não valer nada. O interesse dele ali era na partilha da herança. Daí o motivo do Senhor Jesus lhe dar esta resposta dura e seca, porque o Senhor Jesus o vê interessado em coisas materiais, não se mostrando nenhum interesse naquelas palavras que enriquecia as almas dos que ali estavam presentes. Conforme eu já disse, o Deuteronômio já prescreve essa questão. Mas ele, pensando no fato de Jesus ser um mestre respeitado, considerado por todos, então Jesus teria essa autoridade para pressionar o seu irmão, a fim dele dar a parte que ele pretendia, que ele reclamava. Esse tipo de coisa ainda acontece hoje em dia e, aliás, é o que mais a gente vê acontecer hoje em dia. São pessoas nas reuniões espirituais com interesses materiais, e não faltam enganadores para isso. Pessoas que usam o evangelho espiritual para fazer mercado de coisas materiais. O que nós vemos hoje em dia mais acontecer é isso. E não falta pregadores que dizem que nós devemos pressionar a Deus porque somos filhos e temos o direito. Ora, se temos algum, ou se recebemos algum benefício de Deus, não é porque temos direito.
Se recebemos alguma dádiva, alguma bênção, seja material ou espiritual, é por pura graça, por pura bondade de um Deus dativo. Pois a vontade de Deus é de nos abençoar, mas para tanto precisamos criar em nós condições propícias para receber as bênçãos de Deus. No entanto, encostar Deus na parede e pressioná-lo para que ele nos dê aquilo que precisamos está completamente na contramão do Evangelho. O culto cristão não é lugar de nós ir buscar objetos materiais. As reuniões cristãs não são estabelecidas, de acordo com o Novo Testamento, para nós buscar interesses materiais, mas espirituais. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão dadas de acréscimo. Se você buscar as coisas espirituais de coração puro e sincero, Deus vai lhe dar muito mais do que isto. Observe que, numa parábola pequena que o Senhor Jesus cita lá em Lucas, no capítulo 17, ele fala de um servo que saiu com seu senhor para trabalhar e depois, quando voltou, o servo continuou trabalhando em casa, fazendo os preparativos para servir o seu senhor. E o Senhor Jesus diz que, depois que esse servo fez tudo, o senhor dele, o dono dele, o amo dele, não tem nenhum motivo para lhe agradecer, não tem obrigação de lhe agradecer pelo que ele fez. E aí o Senhor Jesus disse: da mesma forma vocês, considerai-vos servos inúteis. O que Jesus chama de servo inútil? Alguém que não é digno, que não merece nada pelo que faz. Alguém que não é merecedor de recompensa. De Deus nós não merecemos nem um muito obrigado, porque nós não somos credor de Deus. Se fôssemos credor de Deus, Deus seria nosso devedor. Diante de Deus não temos nenhum crédito, só débitos. E débitos que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário. Portanto, Jesus diz para eles, depois de ter feito tudo, considerai-vos servos inúteis, lá em Lucas 17, versículo 10. O que eu quero dizer aqui não é que nós não devemos pedir a Deus coisas materiais. Não quero dizer isso. Mas que não devemos nos comparecer, nos dirigir a Deus com atitude puramente material. E nem que devemos pressioná-lo a nos dar aquilo que queremos, que desejamos. Mas pedir a Ele apenas o necessário para a nossa sobrevivência. A mulher cananeia, por exemplo, que pediu ao Senhor Jesus a libertação da sua filha endemoniada, e Cristo diga para ela que não é lícito tirar o pão das crianças e dar para os cachorrinhos, ela humildemente diz para Jesus que os cachorrinhos também comem das migalhas. Observe que ela pede migalha, ela não pede coisas grandes. Ela só quer a filha dela liberta daquele demônio que tiranizava com ela.
tiranizava aquela menina. E, em vez de o Senhor Jesus lhe dar migalha, o Senhor Jesus lhe dá tudo aquilo que ela precisa. Mas por que ela recebeu? Porque ela se apresentou perante o Senhor Jesus em caráter de pura humildade. Lemos também acerca da oração do Pai Nosso, onde o Senhor Jesus ensina uma oração básica. Ele diz: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Ou seja, devemos nos dirigir a Ele como sendo Ele Deus que habita nas inacessíveis glórias celestiais e nós, seres ínfimos, miseráveis, que habitamos aqui na terra e que dele necessitamos para a nossa sobrevivência. Ele diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é a nossa vontade que tem que prevalecer, seja no que pedimos ou no que não pedimos. O que tem que prevalecer é a vontade do Pai, que está no céu, que tem direito de propriedade sobre nossas vidas, que é nosso dono, que é nosso Senhor. Não é eu quem mando nele, é Ele quem manda em mim. Não posso pressioná-lo, como muitos pregadores de hoje em dia falam. Coloca Deus na parede, você é filho, você tem direito, você merece. Coisa nenhuma. Somos servos inúteis, como disse o Senhor Jesus. Se fazemos para Ele alguma coisa, é por obrigação. Ele nunca ficará nos devendo nada. Na oração do Pai Nosso, o que o Senhor Jesus ensina a pedir? O pão nosso de cada dia. Ele não ensina a nós pedir mansões, fazendas, ouro, prata, riqueza, títulos, honras. Apenas o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, devemos todos os dias lembrar que precisamos do alimento para nos manter vivos. O pão nosso de cada dia. O necessário para viver, para ser feliz. Observe que o ladrão ou o malfeitor lá na cruz, naquele momento de agonia em que o Senhor Jesus vivia os seus últimos momentos aqui na terra, ele não pediu nada mais do que um olhar de amor, de amizade. Ele não pede vingança para os seus inimigos, nem alívio na atroz agonia. Ele não pediu um lugar à esquerda ou à direita do grande rei, como a mãe de dois dos seus discípulos pediu. Não, ele pediu somente o necessário. Apenas uma lembrança lhe deixava contente. Só não queria ser esquecido. Lembras-te de mim quando entrar no teu reino. E pelo pouco que pediu, recebera o muito que não ousara pedir. Hoje estarás comigo no paraíso. Eu vejo pelos olhos espirituais a chegada de Jesus na glória celestial, levando da terra o seu maior troféu, alguém que ele resgatou das mãos de Satanás. Aquele ladrão não pede coisas materiais,
Ele não pede nem a libertação da cruz. Ele olha para Cristo e vê em Jesus um ser divino que tinha um reino celestial lhe esperando. E ele pede humildemente apenas uma lembrança, nada mais. É assim que devemos viver. Deus sabe do que nós precisamos e, como um bom pai, Ele quer nos dar as melhores dádivas. O Senhor Jesus diz que qual de vós, o filho pedindo peixe, o pai lhe dá cobra? Ele fala isso porque ele está dizendo que Deus não nos dá o que se parece. Qual dos pais que o filho lhe pede pão e ele lhe dá pedra? E aí ele fala que se o pai aqui na terra dá aos filhos aquilo que eles realmente pedem e não ao que se parece, quanto mais o nosso Pai celestial. Não te esqueça, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão dadas de acréscimo. Peça para Deus apenas o necessário, e Ele vai te dar muito mais do que isso. Não seja como este homem ganancioso, que numa reunião espiritual vai com atitude, se apresenta com atitude puramente material. No culto prestado ao Senhor Jesus, na igreja ou em qualquer outro lugar, a nossa atitude deve ser puramente espirituais. Nossas atitudes devem ser puramente espirituais, porque Deus conhece os nossos corações, sabe das nossas necessidades, conforme disse o Senhor Jesus, muito antes que nós pedimos a Ele. Mas Ele quer ver em você um ambiente propício na sua alma para Ele trabalhar. E antes de Ele te abençoar materialmente, importa que Ele te abençoe espiritualmente. Porque se Ele te der valores materiais e não te der valores espirituais, pouco importa para você. O que Deus quer ver em nós é o interesse no seu reino, na sua justiça, é o interesse nos valores espirituais. Porque alguém que recebe de Deus e que vive valores espirituais estão aptos para administrar os valores materiais que Ele nos dá. Se você recebe de Deus valores materiais e não recebe valores espirituais, você pode ter certeza que isto não vai lhe levar a lugar algum importante, porque você não vai saber administrar as riquezas materiais se você não é espiritualmente rico. Que Deus lhe abençoe e que você possa compreender esta verdade e vivê-la em nome do Senhor Jesus. Amém.